Facebook. Esse é o Ministério MGA Manaus 2 e essa que vos fala é a pastora e evangelista Ana Lúcia. Glória a Deus pela sua vida. Vamos a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Eu vou orar para que você receba o perfeito entendimento da palavra de Deus, que só Deus, só o Espírito Santo pode dar, pode testificar, pode trazer esse perfeito entendimento. Obrigado, Pai. Já sou grato a Ti, Senhor, porque eu creio, por isso eu falo, que o meu trabalho ele não é em vão, Senhor. Eu já declaro que a Tua palavra não volta vazia para Ti, mas será revelada, porque o Senhor cumpre toda a Sua vontade, todo o Seu propósito na vida dos escolhidos e na vida dos predestinados. E por isso eu oro para que seja revelada a Tua palavra, segundo a Tua vontade na vida dos eleitos. Haja testificação. Está escrito e eu creio e eu falo que o Espírito testifica na vida dos escolhidos e predestinados, Pai, dos Teus filhos. E por isso eu oro para que haja mover dos Teus sinais, dos Teus prodígios, das Tuas maravilhas, o mover do Teu Espírito. Já declaro ministração de anjos, em nome de Jesus, e isso para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos, dos abençoados que estão também via Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós temos um tema, e o nosso tema é: você foi escolhido por Deus. Você sabia, né? Uma interrogação entre aspas. Então, amados, você sabia que você foi escolhido por Deus, que não existe o livre-arbítrio, que não existe aceitar Jesus, porque Ele que nos escolheu, Ele que nos elegeu, tudo foi por Ele e através dele mesmo, porque tudo é para a glória de Deus, para que o homem não se glorie, e aquele que se glorie, glorie no Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai, louvado seja o Teu nome. E para que os amados entendam, falar da eleição, amados, a eleição de Deus, é preciso que os amados entendam que a eleição é a vontade de Deus na vida de cada pessoa. Ou seja, é a vontade de Deus, porque Deus escolheu, Deus elegeu, ou seja, porque Ele quis, porque Ele decidiu, porque Ele fez, porque Ele faz tudo o que lhe apraz. Então, ser escolhido de Deus, amados, a eleição, ela é uma vontade plena da vida de Deus, na vida daquele que Ele escolheu, na vida daquele que Ele elegeu, na vida daquele que Ele predestinou. E hoje vamos falar da escolha, né? Que nós somos escolhidos, que não existe aceitar Jesus. Nós não escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu, glória a Deus, pela sua vontade, pela sua soberania, porque Ele quis. Então vamos ao apostolado que está em Efésios capítulo 1, o versículo é o 4 e o 5. Efésios 4 e 5. Glória a Deus. Estava um pouco embaçado aqui meu óculos. Eu limpei, mas
porque muito encostado aí soa um pouquinho e já embaça. Aí embaça aqui para mim ver também. É tipo que nem o para-brisa na chuva, né? Tem que estar limpando, senão fica embaçado. E é assim, né? Mas glória a Deus que inventaram os óculos, né? Para nós enxergar. Glória a Deus. Efésios 3, aliás, 1, o versículo 4 e 5. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de Deus por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Então, amados, nós somos escolhidos e predestinados segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, eu não sou escolhida porque eu escolhi a Jesus. Eu não sou escolhida porque eu decidi, porque eu fui até Jesus. Não, amados, porque Ele cumpre a sua vontade. Porque aqui no versículo 5, na parte B, para si mesmo, segundo o propósito, ou seja, segundo a predestinação. Porque não existe eleição, a escolha de Deus, sem a predestinação, amado. Ou seja, houve uma escolha de Deus, houve uma predestinação, uma vontade de Deus, para que Ele cumprisse o propósito da sua vontade. Você só está recebendo a revelação da graça de Deus porque você foi escolhido. Você só está recebendo a revelação, amado, porque é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade, porque foi predestinado para que isso acontecesse na minha vida e na sua vida, porque é segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, por isso que eu falei no início que a eleição é a vontade de Deus na vida de uma pessoa. Não é que eu escolhi, né? Mas é que Deus, Ele mesmo, escolheu. Assim como você escolhe uma roupa, um sapato, e você compra, leva para casa, né? Você escolheu, você decidiu, você é soberano para levar aquela roupa, soberano para levar aquele sapato. Então, você pode escolher as coisas terrenas, as coisas carnais, as coisas do reino de Deus. As coisas espirituais, não, amadas. As espirituais já estão todas consumadas em Cristo. Glória a Deus. Então, aqui no versículo 4, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Por que não existe aceitar Jesus? Porque antes do mundo existir, Ele já havia nos escolhido, amado. Antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele já havia nos escolhido, Ele já havia nos predestinado. Glória a Deus. E essa eleição, para que os amados entendam, que essa eleição é para o nosso espírito. Porque se a eleição foi antes de Deus formar o mundo, porque só o tempo que Jesus veio, morreu e ressuscitou, já tem mais de 2000 anos. E o mundo não foi criado em 2000 anos, né? Foi muito mais. Então, se foi antes de criar todo o céu e criar toda a terra, quer dizer que Ele nos escolheu no Espírito, amado. Ele já havia predestinado para que você fosse revestido de carne e que no tempo dele, na vontade dele, você recebesse a revelação da graça de Deus. Até para você receber essa revelação, foi uma vontade predestinada, porque está escrito, amado, aqui na parte B do 5, segundo o propósito da sua vontade. Então fica claro que Efésios 1 e 4 é antes de Gênesis, quando a palavra diz que Deus criou o céu e a terra, e tudo
quantas coisas que há, ou seja, criou todas as coisas. Então nós já fomos escolhidos, não quando aceitou Jesus, não quando começou a congregar, não quando você começou a servir a Deus, mas começou quando Deus escolheu, Deus elegeu, antes da fundação do mundo. Nós já nascemos escolhidos de Deus, amados. Quando nós andávamos aí no sistema da lei, acreditamos nas mentiras, porque está escrito que Deus permite o espírito do erro. Então, por conta de Deus permitir o espírito do erro, nós acreditávamos nas mentiras. E muitas coisas não eram segundo o que está escrito. Muitas coisas não eram que contaram para nós, segundo a palavra de Deus. Mas, como Deus permitiu o espírito do erro, nós acreditamos. Mas agora, amados, ninguém pode nos enganar, porque agora nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é, né? Quem você é? Você é um escolhido de Deus, amado. Glória a Deus, escolhido segundo a vontade, segundo o plano, segundo o propósito dele. Glória a Deus. Não porque você decidiu. Eu conheci a graça fazendo uma pesquisa no Google. Mas você acha que eu posso me gloriar porque eu fiz essa pesquisa e eu conheci a graça? Não, amados, porque foi o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Ele permitiu que eu fizesse essa busca e que eu conhecesse. Já estava predestinado. Não foi um acaso, né? Não foi um tropeço. Não foi uma mera coincidência, como o mundo diz aí, né? Não foi sorte, foi Deus. Então não foi uma mera coincidência, amado. Você ter conhecido a graça, Deus ter revelado a graça para você, não foi uma mera coincidência, porque o que existe é uma predestinação da parte de Deus. O que existe é uma escolha de Deus para mim e para você. Glória a Deus. Vamos para 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 13. 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 13. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 2 e o versículo é o 13. Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu antes do princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glória a Deus. Então, o que está escrito aqui, amado, que Paulo falou para os irmãos de Tessalônica, né? Que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Glória a Deus. E quando foi isso, né? Desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé. Aqui no início, porém sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio. Desde o princípio antes da fundação do mundo, porque 2 Tessalonicenses casa com Efésios 1 e 4, né? Tem tudo a ver, amados, porque a Bíblia é como um quebra-cabeça, ou seja, o que Paulo falou para os irmãos de Éfeso, ele também falou para os tessalônicos, né? Porque o Espírito é o mesmo,
O Evangelho é o mesmo. O Senhor é o mesmo, amado. Então, a nossa pregação, ela não é baseada em sabedoria humana, amado. É o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da incircuncisão para os gentios. Glória a Deus. Aqui na parte B, porque Deus nos escolheu desde a fundação, ou desde o princípio, para a salvação. Por que Deus escolheu para a salvação? Você acha que Deus, quando salvou, Ele veio salvar alguém que Ele ainda iria escolher? Não, amados. Quando Ele veio salvar, é porque Ele já havia escolhido, amados. Pense num filho que caiu numa piscina ou em um rio, né? E o pai viu a criança caindo ali na piscina ou no rio, né? Vamos dizer, ali na água, né? E ele não sabe nadar. Então, para ele salvar, é porque aquela criança é dele. Ou seja, ele já escolheu, faz parte de Deus. Então, ele veio salvar. Então, ele só salvou porque ele escolheu, amados. Porque ele não salvou os bodes, ele salvou as ovelhas. Quando o propósito da vontade de Deus soberana, do plano da salvação na cruz, aconteceu, só somos salvos porque primeiro fomos escolhidos. Deus não veio aleatoriamente aqui querer salvar, decidir ainda quem Ele iria salvar. Ele já veio decidido, amados. Veio salvar os escolhidos, né? Ou seja, as ovelhas que são escolhidas de Deus. Glória a Deus. Que existe também ovelhas que muitas foram chamadas, né? Outras foram escolhidas. Porque nem todos, amados, foram chamados, né? Escolhidos por Deus para receber a revelação. Mas hoje estou falando do apostolado para as ovelhas que foram escolhidas e predestinadas a receberem a revelação da graça de Deus, para que você entenda o propósito soberano de Deus, que o homem não tem glória na escolha, na decisão. Tudo é de Deus. Glória a Deus. Vamos ler Salmos, o Salmo 100, o versículo é o 3. Salmos 100 e o versículo é o 3. Glória a Deus. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, amados, sabei, se você não sabia, porque qual é o nosso tema? Você foi escolhido de Deus. Você sabia? Em interrogação, entre aspas aqui, glória a Deus. Então, sabei, se você não sabe, que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós. Quem foi que nos escolheu? Nós escolhemos a Deus ou foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto? Ele nos fez povo seu porque nós, os gentios, não éramos povos, né? Havia um povo escolhido de Deus que eram os israelitas, os hebreus, os judeus. E os gentios, eles foram feitos povos, porque na graça Deus uniu os povos, Deus uniu
as raças, as tribos, né, de todas as línguas. Agora todos, né, há um só Deus, né, e não há mais uma bandeira, porque ainda hoje muitos levantam aquela bandeira lá de Israel, né? Ou seja, estão levantando a bandeira de Israel como se Deus tem um povo preferido que é Israel. Não, amado. Deus quebrou a parede de separação. Não existe mais um povo escolhido somente, exclusivamente Israel. Nós nos tornamos os que eram estrangeiros. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, nós somos ovelhas escolhidas do Senhor. Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Nós não decidimos ser ovelhas do seu pasto. Nós não decidimos. Nós só confessamos Jesus. Nós só falamos, reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas. E nós só conhecemos a graça, amados, porque o Espírito Santo testifica. Ele testificou. Porque você tem o Espírito Santo, Ele testificou. Porque você não é qualquer ovelha, você é uma ovelha escolhida. Glória a Deus. Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Deus. Então foi Ele, amados, e não nós, como o sistema diz. Você que veio aqui hoje, né, quer entregar sua vida para Jesus, o seu nome vai ser escrito, seus pecados vão ser perdoados, mas Jesus já morreu, amados, e Jesus já ressuscitou. Então Ele não está mais perdoando pecado. Ele não está mais salvando, amados. Ele não está mais escolhendo, porque quando Jesus veio salvar as ovelhas, Ele já havia escolhido. Só salvou porque foi escolhido. Veio, né, para os escolhidos. Glória a Deus. Porque Ele veio para os escolhidos, falando lá em João para os judeus, né? Mas nós também somos esses escolhidos, né, de Deus, os gentios, que nós somos filhos espirituais. Os irmãos judeus, hebreus, eles eram filhos na carne, né, que eles eram da lei. Mas agora, tanto judeu quanto gentio, todos nós agora, na graça, a partir do que Jesus morreu e ressuscitou, agora todos somos filhos no Espírito, porque não existe mais uma nação para Deus. Nós somos agora esse povo de Deus. Glória a Deus. E vamos ler aqui Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Aqui ele estava falando com o profeta Jeremias. Na minha versão, que é a versão Thompson, diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Mas existem outras versões que diz: te escolhi. Antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Eu gosto dessa versão. Ela dá mais clareza, né? Mas essa aqui, te conheci. Ou seja, também eu te conheci antes de te formar. Ou seja, eu te escolhi antes de te formar. Não foi novidade para Deus quando você nasceu, quando você foi revestido em carne.
porque nós já fomos escolhidos desde antes da formação do mundo. Não é novidade, amados, quando nasce. Ah, é menino ou é menina, né? O que será, né? Somos anjos revestidos em carne. O sexo masculino e feminino, ele é na carne, amados. Mas não é novidade para Deus. Deus nos revestiu em carne, ele já nos conhecia nessa versão. Em outras versões diz: eu já te conhecia antes de te formar no ventre da tua mãe. Glória a Deus. Porque nós só fomos revestidos em carne porque nós somos um espírito a qual nós temos uma alma e habitamos em um corpo, amados. Ninguém é gerado sem ter um espírito. Não existe um corpo com uma alma sem um espírito. O espírito nós já temos. E esse espírito é que foi escolhido por Deus, amado. Essa carne, quando foi revestida aqui na terra, ela vai perecer. Tanto é que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo transformado pela glória de Deus. Ah, papai, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Grande é o mover de Deus em nosso meio, amados. Grande é o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Grande tem sido a testificação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em meio às ovelhas que estão espalhadas e que estão recebendo, amado, de Deus, a testificação para a glória de Deus. Isso traz um gozo, traz uma paz, quando nós recebemos, amadas, essas revelações para a glória de Deus, porque o Espírito testifica. Então, amados, vamos entender que não escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Existe no sistema religioso essa mentira, né? Esse engano de que você aceite Jesus para ser salvo. Então, amados, nós não aceitamos para ser salvos. Nós confessamos Ele como Senhor, né, em nossas vidas. Não aceitar para ser salvo, né? Nós não temos essa decisão de aceitar, apenas de confessar Ele como Senhor, para servir, para reinarmos em vida, amados. Reconhecer a Deus diante de Deus, dos anjos, diante dos homens, para a glória de Deus, e sermos honrados diante de Deus. Porque quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Glória a Deus. Domingo, eu estava aqui pregando, né? Eu até falei que estava passando por uma dificuldade. Enquanto eu pregava, enquanto eu ministrava, enquanto eu falava do que eu estava passando, Deus manifestou, amados. Houve ministração de anjos. Quando eu terminei aqui, eu fui olhar meu celular, houve uma manifestação de Deus, houve uma ministração de Deus em meu favor, né? Então eu vi como age, como há uma fidelidade da parte de Deus para nós, né? Quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando nós servimos a Deus, né? E Ele nos honra. Glória a Deus. Então vamos continuar em João 15 e 16. João 15, o Evangelho, né? Que é o livro histórico ainda de João. O 15 e o 16. Glória a Deus. 15 e 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi
e vos designei, ou vos nomeei, né? Algumas versões falam, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus por essa palavra. Então, não foste vós que me escolhestes. Então, viu como não é nós quem aceitamos a Cristo? Não somos nós quem decidimos. Esse poder de decisão, amados, não está em nós, porque nós, na carne, nós, na mente, nós confessamos a Deus, mas a obra do Espírito Santo de Deus, a obra de Cristo, ela foi feita no nosso espírito. E nós só servimos a Deus porque o Espírito testifica, amados. Glória a Deus. Então, não foste vós quem me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Então, Ele vos escolheu, amados. Glória a Deus, para que vades e deis fruto. Então, o nosso fruto hoje para Deus não é ganhar almas para Jesus. O nosso fruto hoje para Deus é pregar a graça e o apostolado, é falar do evangelho da incircuncisão. E outro, recebendo a revelação da graça, o Espírito testificando, e aí você dá fruto para Deus. Então é assim, amados, que na graça hoje damos fruto para Deus. Somos participantes do Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo testifique, é preciso que nós venhamos a pregar, venhamos falar, venhamos ensinar. Glória a Deus. Há um mover quando ensinamos, há um mover quando pregamos, há um mover quando se prega a graça e o apostolado. E esse mover é o Espírito Santo de Deus testificando na vida das ovelhas. Glória a Deus. Abba, Pai. 1 Coríntios 1, do 29 ao 31. 1 Coríntios 1, do 29 ao 31. O 29. Para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, no 29, ninguém se glorie perante ele. Quando a pessoa diz, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Se tu não aceitar, tu não vai ser salvo. Isso é uma glória, amados. Isso é uma honra. Você está se gloriando porque você aceitou Jesus. É uma obra, é uma glória. Nas coisas espirituais do nosso espírito, do que Cristo fez, não há glória, não há espaço para o homem. Não existe espaço para o homem, amados. Glória a Deus. Porque ninguém se glorie perante Ele, perante Deus, né? Perante a Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, ninguém se glorie. Ninguém é ninguém, amados. Então, é uma falsa interpretação a aceitar Jesus, porque está escrito, ninguém se glorie diante dele. Porque se você dizer que aceitou Jesus para ser salvo, é uma glória. O 30. Quanto
quanto a vós, porém, sois dele. Então Paulo não está dizendo, você será dele quando aceitar Jesus. Amém? Não é isso. Quando você aceitar Jesus, você será dele. Não, mas, porém, sois, né? Sois, verbo presente, dele. Então, vós sois, é uma afirmação, é uma palavra de afirmação no presente. Não será, amado. Você não será dele. Só quando aceitar Jesus, só quando você se converter. Não. Está claro a palavra que sois dele em Cristo. Glória a Deus. Já somos dele, amados. Isso traz uma paz, isso traz uma glória, isso traz um regozijo, isso traz um gozo para o nosso espírito. Glória a Deus. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Eu posso me gloriar, mas como eu posso me gloriar? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu posso dizer, amados, que eu fui escolhida, que eu fui predestinada, que eu fui abençoada, que eu fui aperfeiçoada, que eu sou perfeita, amados, no Senhor. Me glorio sim no Senhor. Então tudo que eu sou é no Senhor. Tudo que eu sou é em Cristo, amado. Porque na graça não há espaço para a glória do homem, amado. Ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo. Concernentes às coisas espirituais, não, amados. Não há glória para a glória de Deus. Então, qual a glória que exige se o homem disser que aceitou a Jesus? Ele está se gloriando e não gloriando a Jesus. Mas quando eu digo que você é salvo pela graça de Deus, eu estou gloriando Jesus, eu estou glorificando Jesus, né? Porque quando o sistema diz que você tem que aceitar Jesus para ser salvo, amados, ele não está gloriando Jesus, não está glorificando Jesus, né? Está anulando a palavra de Deus, não está glorificando a Jesus. Mas quando eu digo que você é salvo pela graça, eu estou gloriando a Jesus, eu estou me gloriando em Deus e não em mim mesmo. Glória a Deus. Vamos ver Romanos 9 e o 16. Romanos 9, 16. Glória a Deus. Ava Pai. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano mas de Deus que se compadece. Então não depende de quem quer ser escolhido, mas eu quero ser escolhido. Eu quero que Deus escolha meu esposo, eu quero que Deus escolha meus filhos. Não depende de você querer que Deus escolha, amado. Então, aqui quando o apóstolo Paulo diz, assim, pois, não depende do desejo, não depende do que você quer, do que você deseja, do que você almeja. Eu quero, né? Não, amados, é o desejo de Deus, não é o nosso desejo. Somos escolhidos não pelo nosso desejo, ou seja, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, e nem do esforço humano, ou seja, nem da obra do homem. Porque você pode dizer, eu saí de casa, eu fui lá na congregação, eu aceitei Jesus. Ou então você pode dizer para uma pessoa, olha, se tu não vier para a igreja, tu não vai ser salva. Ela tem que fazer um esforço de vir para a igreja para ser salva. Não é nem pelo esforço, amado. A pessoa, a ovelha escolhida de Deus, ela é salva, ela é escolhida no Espírito. Congregar, amados,
é para você servir a Deus, é para você honrar a Deus. Congregar é para você ser edificado, aperfeiçoado no entendimento através da graça e do apostolado, e para você ter a mesma unidade de fé. Ou seja, porque que um pensa de um modo, outro pensa de um outro modo? Porque ainda não estão vivendo a mesma unidade de fé. Por isso, temos que pensar do mesmo modo. Filipenses 2:2, pensando as mesmas coisas. Glória a Deus pela sua vida, que você está entendendo, recebendo a graça, recebendo o apostolado. Então não depende do desejo e nem do esforço, não depende do que eu faço, não depende de obras, não depende de eu querer, não depende nem de eu orar, amados, para que eu seja salva. Não depende de eu orar para que eu seja escolhida. É um desejo, é uma vontade soberana de Deus. Ainda que em Romanos 9, vamos ler o 21. O 21, ou seja, é Ele que decidiu, é Ele que fez, é Ele que escolheu. Glória a Deus. O 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Oleiro aqui é uma parábola, amado. O apóstolo Paulo está falando como profeta, uma parábola. Não tem oleiro, oleiro é Deus. Poder sobre o barro aqui é a massa. As ovelhas, amados, glória a Deus, são os filhos de Deus. Para da mesma massa, ou seja, dos mesmos filhos, né? A mesma massa, ou seja, mesmo barro, ou seja, dos mesmos filhos, para a mesma massa, fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra. Então, ou seja, dentre os filhos que Deus criou, né, Ele também fez vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra, são as ovelhas, são os escolhidos de Deus. E os da desonra são os bodes. Então, Deus já escolheu quem é ovelha, e quem é bode, amado. Os bodes estão destinados à perdição e as ovelhas estão predestinadas para a salvação, segundo nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:13, eleito desde o princípio para a salvação. As ovelhas estão eleitas, escolhidas para a salvação desde o princípio, a qual Deus já escolheu. Então, aqui a gente vê a soberania de Deus, que não cabe a nós escolher, não cabe a nós a decisão, não cabe a nós, você crendo, aceitando, concordando ou não, amados. Deus já fez 2 sementes, Deus já fez 2 vasos, porque Ele ou não tem oleiro poder, ou seja, Ele não tem o poder da escolha sobre o barro, ou seja, sobre os filhos, para da mesma massa, né? Ou seja, a massa aqui é a mulher, amados, porque de uma mulher nasce ovelhas e nasce os bodes, ou seja, anjos revestidos em carne, né? Como Eva, né? Que teve Caim, que era bode, e Abel, que era ovelha. Da mesma massa, Deus fez 2 vasos,
um para a honra, um para a desonra. E essa massa é a mulher, porque massa é barro, amados. A massa é barro, porque aqui é uma parábola e nós só discernimos as coisas espirituais através das espirituais, ou seja, através do Espírito Santo de Deus, através da revelação e do discernimento que Ele nos dá. Vamos já concluir aqui em 1 Coríntios 15 e 10. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, aqui fica claro, amados, pela graça de Deus, porém, somente pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, Paulo disse, eu sou o que sou. Ou seja, eu e você somos o que somos pela graça de Deus. Só somos escolhidos, só somos predestinados, só somos abençoados, só somos salvos, amados. Só somos santos, santificados pela graça de Deus. Por quê? Pela graça de Deus. Porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Então, a graça de Deus para comigo não foi vã. Ou seja, não foi sem efeito, amados. Porque não foi vã, não foi sem efeito. Tanto faz se eu concordo, tanto faz se eu aceito, tanto faz se eu entendo. A graça de Deus, ela não foi vã para os espíritos das ovelhas, amados. Não foi. E no tempo predestinado de Deus, elas receberão a revelação da graça de Deus. Porque eu sou o que sou. Ou seja, eu me glorio no Senhor. Porque como o apóstolo Paulo diz, que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, que fique claro, amados, que a eleição, ela é a vontade de Deus na vida de uma pessoa, ou seja, na sua vida. E hoje nós falamos do tema, você foi escolhido de Deus. Você sabia. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplaudo o Espírito Santo de Deus pela sua palavra e glória a Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu sou o que sou pela tua graça. E ela não foi vã em minha vida. E eu creio que ela não foi vã na vida dos eleitos e predestinados que receberam essa revelação neste dia. Seja no ministério, seja os que estão via Facebook e os que estarão no canal também, recebendo essas revelações da tua graça. E isso para a tua glória. Obrigado. E é em teu nome, a qual é o nome que está sobre todos os nomes, a qual é exaltado no céu, na terra. E eu glorifico o teu nome, Pai, em minha vida, na vida de todas as ovelhas que recebem essa revelação da tua graça, para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.